vida o Senhor já nos deu, não é? E que nós não precisamos ficar implorando a Deus por uma bênção, que nós não precisamos ficar esperando as migalhas que caem das mesas dos ricos, porque nós somos os ricos, nós somos os filhos, aqueles que se assentam à mesa que está posta para os herdeiros, amém? Vamos ler então, Hebreus 3, versículo 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra. Te louvamos porque o Senhor tem algo maravilhoso para nos entregar nessa noite, ó Pai. Que cada irmão aqui presente, aqueles que estão em casa, possam ter o discernimento dessa palavra, ó Pai. Possam chegar ao pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor. Para que a cada dia possam viver por fé naquilo que o Senhor já fez. Amém. Irmãos, nós lemos, tem uma versão que fala, aqui eu li, que nós temos que ter cuidado para não mantermos o nosso coração perverso e incrédulo. Mas eu gosto da versão que fala de um coração perverso de incredulidade. Porque essa palavra perverso aqui, que quer dizer também mal, infiel, e tem algumas versões que falam assim. Muitas vezes as pessoas falam que não pode haver maldade no seu coração, infidelidade no seu coração, não é? Que você tem que ter um coração correto, não é, bom e tudo mais. Apesar disso ser correto, né? Não é isso que este texto quer dizer, amém? Aqui fala que o coração, o que Deus está falando de um coração perverso aqui, não é aquela pessoa que comete um pecado, não é aquela pessoa que faz alguma coisa errada, que maltrata alguém. Esse perverso aqui é justamente o coração incrédulo. É justamente aquele que nutre, que alimenta a incredulidade dentro de si. É justamente aquele que não consegue romper com a incredulidade na sua vida. Olha como que isso é forte, irmãos. Isso é uma perversidade. Isso é uma coisa ruim, não é? E aí essa incredulidade é o que nos afasta do Deus vivo, não é? Existem pessoas que pregam que o pecado que faz separação entre nós e Deus, porque está escrito isso na Bíblia, no livro de Isaías, não é? Só que o pecado lá fazia separação porque as pessoas realmente estavam debaixo do pecado, amém? Mas todos nós que vivemos na nova aliança, já fomos libertos do pecado. Nós não vivemos mais debaixo do pecado, amém? Nós somos limpos, purificados de todo o pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, então Jesus é aquele que nos remiu, que nos limpou de todo o pecado. Então não há pecado mais em você para te separar de Deus. O que te separa de Deus é a incredulidade, amém? Se você não crê naquilo que Deus diz a seu respeito, você está se separando de Deus porque o seu coração é mau. Um coração incrédulo é um coração mau diante de Deus, amém? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, todos os dias. Não é para um dia você começar a viver por fé, a romper com a incredulidade. É hoje. Para que o nosso coração não seja embrutecido, ele não seja endurecido, né, pelo engano do pecado. Às vezes as traduções elas colocam as palavras que não está errado, mas o pecado aqui não são os atos pecaminosos, os atos errados, vamos dizer assim, o comportamento errado. O pecado, que aqui quer dizer, é o pecado de não crer em Jesus, é o pecado da incredulidade, amém?
Este é o maior pecado. Esse é o pecado. As traduções veio para convencer o mundo do pecado, mas o pecado de não crer não são os atos de Deus pecaminosos, amém? Os atos errados. Eu gosto de falar o seguinte: o comportamento errado. Muitas pessoas não conseguem romper em fé. Quer dizer, vivem um comportamento de não crer em Jesus, mas achando é o pecado da incredulidade. Amém? Achando que esse é o maior pecado. Esse é o pecado. Todos nós recebemos o mundo porção de fé, mas o pecado pelo simples fato de você crer em Jesus, você aceitar Jesus, os atos errados, foi a fé que Deus te deu. Comportamento muitas pessoas, o fé a todos nós. Amém? A fé é de Deus. Nós aceitamos a Jesus porque nós cremos nele. Amém? Da mesma forma que nós cremos em Jesus para a salvação, nós precisamos crer para tudo nessa vida, para romper com toda a incredulidade em todas as áreas da nossa vida. Mas, por muito tempo, eu ficava nesse dilema. Eu preciso viver por fé, não por esperança. Eu ficava, a fé que é espiritual, a esperança é algo da minha alma. A esperança, eu espero algo que vai acontecer. A fé acredita naquilo que já aconteceu. A fé é para o que está feito, a esperança é para o que vai acontecer. Então eu ficava fazendo essa distinção para falar, não, esperança não adianta, tem que ser fé. Mas na verdade, irmãos, as duas coisas. Porém, preste bem atenção, se nós tivermos esperança em algo que Deus vai fazer, se eu não estou me firmando, eu não estou tendo uma expectativa, uma esperança por fé, isso está errado, isso não funciona, amém? E é aí que muita gente se encontra, esperando algo que vai acontecer, sem saber qual é a vontade de Deus, sem saber qual é o propósito, o plano de Deus a respeito. Aí eu fico naquela expectativa, vai acontecer, eu fico otimista apenas. Vai acontecer, vai mudar, vai melhorar. Não é? Você encontra qualquer pessoa e está dificuldade, mas vai melhorar, vai melhorar. Isso é um otimismo. Isso tem o seu valor, mas isso não tem nada a ver com fé, amém? Isso tem o seu valor no âmbito natural, para as pessoas que não têm fé, mas isso não funciona, isso não traz à existência aquilo que Deus já nos deu, amém? Então não adianta eu ser uma pessoa otimista, esperançosa, se a minha esperança não está firmada em fé, amém? Então, primeiro eu tenho que crer, porque a fé também exige que haja esperança, que haja expectativa da manifestação. Porque a própria definição de fé é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas veja bem, das coisas que se esperam, porém das coisas que já foram realizadas por Deus. Então, irmãos, vou tentar ser mais claro. Tudo que Deus tem para nós, Ele já realizou. Todo o plano de Deus para nós foi realizado na cruz, amém? Tudo que Deus planejou para o homem, Ele planejou desde a fundação do mundo, e consumou isso na cruz, amém? Então Deus não vai fazer mais nada, Deus já fez, amém? Tudo que Deus fez, pelo seu infinito amor, pela sua bondade e misericórdia, tudo que Ele fez por nós, Ele fez de uma vez por todas. E agora, como que eu vivo no feito? Como que eu vivo nessa dimensão onde tudo já está feito? Por fé. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá por fé. Então, tudo que você tem para alcançar da parte de Deus, você vai alcançar por fé. Amém? Então, precisa de fé, irmãos. Não tem como viver uma vida cristã vitoriosa, cheia de frutos, sem fé. Não tem como. E aí, se não tem fé, a esperança aí ela é vazia, ela é algo natural, é uma esperança natural. Talvez aconteça, talvez não. O que eu quero dizer? Essa esperança vazia não vai chamar à existência as coisas que Deus, as coisas que já existem no mundo espiritual, as coisas já realizadas por Deus e que só vêm, só se manifestam por fé. A esperança que não firma em fé não traz à existência isso. Então agora, quando eu olho para a palavra, medito nela,
entendo o grande amor de Deus. E Paulo orava aos Colossenses, né? Oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para me firmar nessa verdade. Amém? Como que eu vou viver por fé se eu não sei qual é a vontade de Deus? Né? Tem pessoas que falam assim, não, eu creio sim, eu tenho fé, que se Deus quiser, que se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vocês concordam que isso não é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para me firmar nessa verdade. Aí sim, sabendo qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus, eu vou crer. É igual você creu um dia que Jesus morreu para te salvar. Está na palavra, você aceitou essa verdade, creu nela e você foi salvo. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos enfrentar muitas adversidades que estão contrariando o que Deus diz ao seu respeito. E tudo aquilo que está, toda circunstância adversa que contraria a verdade da palavra de Deus, você pode enfrentar essa circunstância confessando a palavra de Deus na sua vida. Quando, ainda nesse entendimento sobre fé e esperança, então, olha, eu crio no meu coração, e aí eu vou falar o que eu estou crendo, e aí sim, entra a esperança, firmada na fé. Eu já sei que Deus já fez, eu já sei que é a vontade de Deus manifestar aquilo, eu já sei que é a vontade de Deus que aquilo se manifeste na minha vida, aí eu vou esperar aquilo se manifestar. Eu não vou esperar Deus fazer, porque Deus já fez. Eu vou esperar, a minha expectativa é que aquilo vai se manifestar aqui, nessa dimensão material, na minha vida, amém? Por exemplo, eu estou enfermo, e aí a palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, por suas feridas nós fomos sarados. Bom, está escrito, está estabelecida essa verdade, eu preciso acreditar nela, crer nessa palavra, aí sim, a minha esperança é que a cura vai se manifestar no meu corpo físico, os sintomas vão desaparecer. Mas eu estou esperando Deus me curar, esperando Deus... preste atenção, isso aqui é importantíssimo, tá, irmão? Se eu crer que Deus já fez, eu não vou ficar naquela oração repetida para Deus, Senhor, me dá essa bênção, me dá essa cura, Senhor, faz isso, Senhor, faz. Irmão, ora aí também, ora aí comigo, vamos levantar aqui junto para orar. Quanto mais gente orando, quem sabe, nós vamos convencer a Deus, para Deus me dar essa bênção. Ou seja, é como se eu precisasse importunar Deus, quanto mais eu falar, quanto mais eu orar, não, aí Deus vai se cansar de me ouvir, de ouvir o meu clamor, e vai falar assim, então agora eu vou te abençoar, você está pedindo demais. Deus não nos abençoa segundo as nossas necessidades, porque nós necessitamos tanto. Senão não haveria nenhum necessitado, amém? Deus fez a provisão para todas as nossas necessidades. Então a bênção virá quando eu acreditar que Deus, Ele é bom, que Ele me ama, que Ele já fez aquela provisão, que Ele já me entregou aquela bênção, amém? Quando eu me firmo, aí eu vou ter esperança. Então aí eu consegui juntar as duas coisas, fé e esperança. É por isso, aí que foi cair a ficha, é por isso que a Bíblia fala, guardemos firmes a confissão da nossa esperança. Sempre que eu citava esse versículo, eu não falava esperança, eu falava, guardemos firme a nossa confissão de fé. Eu sempre falava fé, porque na minha cabeça lá eu entendi, esperança é o que vai acontecer. Mas é porque guardar firme a confissão da nossa esperança, porque a minha esperança daquilo que vai se manifestar, que já existe no mundo celestial. Porque Efésios diz que Deus nos abençoou com toda sorte, todo tipo de bênção nas regiões celestiais. Aí eu fico pensando, então são bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Irmãos, todas as bênçãos que Deus tem para nós, elas foram feitas
elas foram realizadas no mundo espiritual. Essa é a dimensão de Deus, amém? Tudo que você recebe de Deus vem do mundo espiritual, portanto, todas as bênçãos são espirituais, amém? Não está funcionando. Por exemplo, a gente não vê os anjos, a gente não vê Deus com os nossos olhos, mas eles são eternos, eles são mais reais, eles nasceram antes de nós e depois não que nós vamos viver eternamente, mas o que eu quero dizer, vamos viver além desse plano material. Tudo que você vê aqui um dia vai acabar, mas aquilo que é espiritual é eterno, amém? E a gente diz, não, só acredito se eu ver, só acredito se eu tocar. Aí a gente quer ter todas as bênçãos de Abraão, né? Tendo a fé que Tomé só acreditava para se disse. Eu preciso crer naquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse é verdadeiro, é real, já está feito. Eu não preciso ver para crer. Eu vou crer primeiro, confessar com a minha boca, e essa confissão é a minha esperança, amém? É a minha esperança sendo externada. E aí isso se manifesta. É a confissão da esperança que é firmada na fé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Você tem que estar esperando, irmãos. O que eu quero, eu estou repetindo muito porque é aqui que isso é um divisor de águas. As pessoas às vezes falam assim, não, eu já coloquei na mão de Deus, e aí agora está na mão dele, vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas aí as pessoas pensam, o que a palavra diz a esse respeito? Coloquei na mão de Deus. Tá, você se firmou naquilo que Deus disse? Ou você simplesmente falou para Deus, Senhor, eu preciso de tal coisa, eu entrego nas tuas mãos, seja feito a tua vontade. Qual é a sua esperança? O que você está esperando quando você fez essa oração? Nós temos que estar esperando a manifestação da vontade de Deus, amém? A manifestação da vontade de Deus. Eu gosto de usar essa palavra manifestação justamente porque aquilo que Deus tem para nós já está feito, amém? Mas às vezes eu não estou vendo. Eu uso a palavra manifestar justamente para sair do invisível e vir para o visível, amém? Para eu começar a usufruir daquilo na minha vida. Não para eu acreditar que aquilo é real. Eu já creio que é real. Então, eu creio que eu sou próspero. Amém? Eu creio que eu sou próspero. Não importa quanto tem no meu extrato bancário. Eu sou próspero. Amém? Eu já sou próspero. Eu tenho que entender isso. Senhor, eu sei. E aí, irmãos, como que você vai saber que você está firmado nessa palavra? Quando finalmente você descansa. Quando finalmente você respira aliviado. Porque realmente você acredita naquilo que você está falando. Enquanto você está confessando ali, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, mas ainda tem aquele aperto no coração, ainda tem medo, ainda tem aquela insegurança, ainda tem aquele frio na barriga, você precisa consolidar essa verdade dentro de você. E aí eu passo a falar de outra coisa importantíssima, que é a meditação. Nós temos duas coisas para falar. Meditação e distração. Toda a verdade de Deus, ela precisa estar construída no meu coração para que eu creia nela. Não é? Não adianta eu ouvi falar, então é isso mesmo, e aí você não medita naquela verdade. Quando nós não meditamos na palavra, nosso conhecimento daquela verdade, ele é superficial. Quando nós não meditamos na palavra, nós não nos aprofundamos nela. Então, quando fala, você crê que você já é curado? Você crê que você já é próspero?
às vezes você até fala, mas no seu coração você ainda não está firmado naquela verdade, porque você precisa meditar mais, precisa começar a falar: Senhor, eu sou curado, eu sou próspero, porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Começa a falar, começa a repetir a palavra. Quanto mais nós falamos e pensamos nessa palavra, e deixamos essa palavra tomar conta da nossa mente, do nosso intelecto, o Espírito Santo pega essa palavra, que um dia já foi plantada no nosso coração, e começa a traduzi-la para a nossa mente. A meditação, então, é quando nós pegamos toda a informação do texto da palavra, o conselho de Deus que está na forma do texto, e deixamos o Espírito Santo, através da nossa comunhão com Ele, na meditação, deixamos o Espírito Santo implantar aquela verdade dentro de nós, ou construir-se, né? Às vezes Ele já começou a fazer essa obra, e Ele vai continuar edificando aquela verdade dentro de mim, de tal forma que eu vou acreditar tranquilamente naquela verdade. Eu não vou precisar de nenhum esforço para que, não, nossa, eu preciso me firmar, eu sou curado, eu preciso me firmar. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu preciso às vezes falar tanto, porque eu não estou tão convencido ainda. E nós temos que repetir mesmo, mas chega um momento que eu estou tão convencido daquela palavra, que eu não preciso ficar repetindo mais. Eu só dou graças a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu já sou isso, já sou curado, já sou próximo. Obrigado porque toda provisão já foi feita na cruz do Calvário. Obrigado porque eu sou perdoado, eu sou salvo. Aí você cometeu um deslize, aí vem a condenação, vem o condenador, vem pessoas te condenarem, e você vai assumir o quê? Tem uma verdade diante de mim que diz que eu já estou morto para o pecado, que eu sou justo pela fé em Cristo, e é isso que eu sou. Sacode a poeira, não precisa se condenar por algum erro que você cometeu, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo se você errou, não tem condenação, não tem. Se alguém está te condenando, não é Deus, não é o Espírito Santo, amém? O único que condena é Satanás, amém? E a Bíblia fala: se o nosso coração nos condena, maior é Deus. O amor de Deus nos livra de toda a condenação, nos livra do medo que a condenação gera, amém? E aí eu disse que nós deixamos de meditar às vezes, porque ficamos muito distraídos, e tem tantas coisas nessa vida que nos distraem, não é verdade? E aqui, sem querer dizer que um determinado comportamento é certo ou errado, você pode ver aquilo, você pode fazer aquilo, não é isso que eu quero dizer. Mas muitas vezes coisas naturais aí que nós fazemos, e às vezes entretenimento, trabalho, preocupações, ansiedade, tudo que te tira o seu foco, te distrai. Às vezes nós perdemos tanto tempo com tantas coisas, e aí eu não estou nem dizendo se coisas lícitas ou ilícitas, tá, irmãos? Quero dizer, tantas coisas nos ocupam e nos distraem, não é? Às vezes a gente vai ler a Bíblia no celular e fica lá, rede social e tudo mais, e a gente para de ler e começa a responder, e começa a navegar e virar. Às vezes é televisão, às vezes tantas coisas nos distraem, e aí eu não medito. E aí, em vez de meditar na palavra de Deus e me encher da verdade, e deixar o Espírito Santo me edificar, construir aquela verdade dentro de mim, eu não faço isso. Eu abro mão disso e me distraio. E aí, quando eu preciso empregar a minha fé, exercitar a minha fé, e isso é diariamente, eu estou vazio daquela revelação que eu não meditei, que eu deixei de meditar. E aí eu não consigo exercitar a fé. Eu não consigo me firmar naquela palavra. Percebe como aí eu deixo de viver por fé? A Bíblia nos exorta a perseverar na fé. Cada vez que eu me deparo numa circunstância, e em vez de me render a ela, eu olho para a palavra, me firmo na palavra, confesso a palavra, e aí aquela verdade se manifesta na minha vida, e gera frutos na minha vida,
E aí eu vejo a bênção, eu tomo posse da bênção. Quando eu vou fazendo isso, de fé em fé, eu vou sendo persistente, a minha fé vai crescendo. Eu vou exercitando a minha fé. Quanto mais eu faço isso, mais eu consigo viver por fé. Então a pessoa que emprega a fé todo dia, que exercita a fé todo dia, é automático para ela viver por fé. Aquele que não faz isso tem uma dificuldade enorme de a cada dia, diante de uma adversidade, viver por fé, porque ela não sabe se ela se firma na fé, se ela mesmo soluciona o problema, se ela corre atrás de uma solução, se ela pede conselhos, ela vai ficar procurando soluções, porque ela não aprendeu a exercitar a fé. Por isso que todos os dias nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé. E aí, eu não preciso esperar o dia mau chegar, a adversidade bater na minha porta. Se está tudo bem, tudo tranquilo, ok, medita na palavra, se entrega, se renda à palavra do Senhor. E aí quando acontece alguma coisa, eu estou cheio da palavra para fazer minha confissão e esperar a manifestação daquela verdade na minha vida, que já é realidade, amém? Que já é uma realidade. Então, irmãos, é isso que a gente precisa aprender na nossa caminhada, porque aqueles que não vivem por fé, eles desanimam facilmente. Por quê? A caminhada cristã, que não é por fé, ela é um esforço muito grande. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, você precisa fazer algo para ser abençoado. Então, quando eu começo a meditar na palavra, de que Deus já me deu tudo o que eu preciso, de que eu sou favorecido, de que eu vivo na graça, e isso, olha, que eu já fui justificado, que eu já sou justo, porque eu criei em Jesus, amém? Por fé em Cristo, eu sou declarado justo, eu sou feito justo, amém? Quando eu começo a acreditar nisso, crer nisso verdadeiramente, eu vou aceitando mais facilmente as bênçãos de Deus na minha vida. Eu vou começando a deixar de lado aquele pensamento, mas eu cometi alguns erros, Deus está bravo comigo, e aí você fica com medo. E aí você começa então a querer se esforçar para se tornar merecedor de uma bênção. E aí que entra o esforço humano, e aí que entra aquele trabalho de eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser melhor, eu tenho que tratar as pessoas melhor. Você começa a querer ser uma pessoa boa para receber uma bênção. E isso não exige fé, amém? Quando você pensa assim, você está na expectativa, não, eu vou fazer a minha parte, e aí eu vou esperar Deus fazer a parte dele, não é? Senhor, já fiz a minha parte, e aí você fica então aguardando Deus fazer a parte dele. Essa expectativa, essa esperança, ela não funciona, amém? A única esperança que vai te levar a tomar posse da bênção é aquela que se firma em fé, naquilo que Deus já fez por você. Amém, irmãos? Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre crer no invisível, porque cada vez que nós fechamos nossos olhos e nos conectamos com o Espírito Santo, ele vai trazendo uma imagem daquilo que está no mundo espiritual para dentro de nós. Ele vai plantando essas imagens, onde você vai vendo, Jesus levou minhas enfermidades. Aí você olha para um sintoma no seu corpo e você fala, mas esse sintoma aqui não está de acordo com essa revelação, com essa verdade. E aí então você vai ter que tomar uma decisão. Você vai crer na revelação ou no que seu olho vê? É por isso que a palavra diz que nós não podemos nos atentar para aquilo que nós vemos, porque o que nós vemos é transitório, é passageiro. Mas aquilo que nós não vemos, e aí, irmãos, olha, entenda, que nós não vemos com os nossos olhos materiais, mas você vê pela fé, amém? Aquilo que você vê pela fé, aquilo que é espiritual, que o seu olho humano não pode ver, você vê pela fé, e é nisso que você precisa se firmar, né? A Bíblia fala que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Cristo, porque nele
está a nossa verdadeira vida. Em Cristo está a nossa verdadeira vida. Amém? E eu preciso descobrir isso a cada dia. Eu preciso me atentar para essas coisas. Eu não posso deixar a minha vida passar sem viver essa nova realidade em Cristo. Jesus morreu para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E nós fomos reconciliados com Deus. Isso é um fato. Amém? Só que isso é espiritual. Você não está vendo com seus olhos físicos. Então, se você for olhar para Deus só quando você vê alguma coisa acontecer, você vai perder a maior parte. Amém? Por isso que todos os dias eu tenho que olhar para a palavra e meditar nela. É isso que é verdade, é isso que é verdade. É isso que o Espírito Santo vai construir dentro de mim. Amém? Eu falei sobre a persistência, a perseverança, né? Eu não concluí. A perseverança, às vezes as pessoas têm um entendimento errado sobre a perseverança. Tem pessoas que estão passando por dificuldades, às vezes você encontra pessoas, elas estão há anos passando pela mesma dificuldade, ou acabou aquela, já tem outra, a pessoa vive sofrendo, vive na dificuldade. E muita gente acha que viver constantemente em dificuldades, em aflições, e a pessoa está dizendo, e ela não recebe a vitória, aquele problema gera outro, ou então ele padece por aquele problema e fala, eu estou sendo perseverante na fé. Ou seja, eu não estou negando Deus, mesmo com toda a dificuldade, eu não estou negando Deus. Será? Eu não estou negando Deus, ela continua caminhando, continua indo para a igreja, mas nunca recebe, nunca toma posse, porque ela não está vivendo por fé, ela está com o coração incrédulo, na esperança de que pode acontecer alguma coisa, mas ela não sabe o que Deus quer que aconteça, então não é fé, e ela fica esperando. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Uma hora melhora, uma hora Deus muda essa situação, e não acontece nada. Amém? Muitos nessa situação desistem totalmente, e ela não desiste na igreja, aí fala, eu sou perseverante. Não é isso que a palavra ensina, que é perseverança. Perseverar é perseverar em fé. Veio a adversidade, você se firma na fé, naquilo que Deus disse, persevera crendo, persevera não duvidando da palavra, persevera crendo que Deus vai trazer à existência aquilo que Ele já me deu e vai mudar essa situação. É perseverar em fé. Não é perseverar prostrado na derrota, é perseverar em fé, para que aquela situação mude. Perseverar em fé é o que a Bíblia fala, viver de fé em fé. Vê uma situação, emprego fé, fico na expectativa da manifestação, tomo posse, aquilo se manifesta. Vem outra situação, me firmo em fé novamente, eu estou constantemente aplicando fé na minha vida, na minha realidade. Por quê? Tudo na minha vida que está desalinhado com a palavra tem que se alinhar. Essa é o que tem que acontecer, assim que tem que ser na nossa vida. Aí muitas pessoas falam assim, mas isso aí é muito teórico, isso é muito fora da realidade. Não é. Se você pensa que está muito teórico, muito fora da realidade, você precisa correr urgentemente para o foco da palavra de Deus. Você está se privando de muita coisa que pode acontecer na sua vida, que pode se manifestar na sua vida. Ou seja, a própria vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida, não está se realizando porque você não está se firmando em fé. Amém? E é isso que nós lemos aqui no início, um perverso coração de incredulidade. É um coração que não está de acordo com a vontade de Deus, porque ele é incrédulo. O coração incrédulo não é... Preste atenção, o coração incrédulo não é apenas o coração daquele que não reconheceu Jesus como Salvador. Você pode ter um coração incrédulo para muitas coisas, muitos planos de Deus para a sua vida. Muito da vontade de Deus para a sua vida pode não estar acontecendo porque o seu coração está incrédulo naquela área. Amém? Naquela área específica você desconhece qual é a vontade de Deus, você duvida qual é a vontade de Deus, e aí você não se firma em fé. Então, para a gente fechar,
para que eu consiga viver, então, em fé, deixando de lado toda a incredulidade, é imprescindível que eu conheça a vontade de Deus. Amém? Que eu falei no início. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno. Pleno é inteiro, todo, total. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para que eu viva por fé. Amém? Não tem como viver por fé em alguma área da minha vida, se eu não sei qual é a vontade de Deus. Se eu oro assim, se eu penso assim: Senhor, se for da tua vontade, faz isso. Não estou aqui querendo condenar quem ora assim, mas isso não é uma oração de fé, porque a fé é certeza. É certeza. Se eu estou orando, se for da sua vontade, eu não tenho certeza se é da vontade. Amém? Se eu não tenho certeza se é da vontade, não é uma oração de fé. Amém? Ah, mas às vezes funciona. Irmão, Deus é tão maravilhoso, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é? Nós somos tão... Irmãos, Deus abençoa o ímpio que não conhece Jesus, sem ele ter fé, sem ele orar. Amém? Amém? Então Deus também te abençoa algumas vezes que você não empregou fé em algumas coisas. Amém? Agora, o propósito de Deus para a minha vida vai ser vivido na sua totalidade quando eu compreendê-lo. Quando eu entender qual é o plano de Deus e me firmar nessa verdade, confessando com os meus lábios aquilo que eu creio. Com o coração se crer, com o coração se crer. Então, ó, com o coração se crer, tem que crer. E com a boca se faz confissão para salvação. Eu preciso confessar, aí alia isso a confissão da esperança. Eu estou confessando porque a minha esperança, a minha expectativa é positiva. Eu já estou esperando aquilo se manifestar. Amém? Eu falei com o pastor: pastor, eu já estou confessando aqui, não vou falar quanto, estou confessando aqui uma renda de tal valor. Estou confessando, eu estou com essa expectativa. No meu coração essa expectativa. Amém? Por quê? Porque eu descobri que a vontade de Deus é esse valor? Não, eu descobri que a vontade de Deus é que eu seja próspero, ricamente abençoado. Irmãos, e se eu sou tão abençoado, tão próspero, que eu estou falando um valor que é uma ínfima parte do que Deus tem para mim. Então eu só peguei um valor como referência, não porque esse é o valor que Deus tem para mim. Deus tem muito mais do que isso. Amém? Só que isso tem que ser construído. Se eu falar assim, eu vou ter uma renda de 1 milhão por mês, talvez eu ainda esteja falando isso da boca para fora. Agora, o número que eu citei, eu já estou com fé nesse número, entendeu? Então, daqui a pouco eu vou ter fé para confessar 1 milhão, 2 milhões, amém. E não tem limite, irmão, não tem limite. Deus vai limitar o seu valor? Não vai. E assim é para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para tudo na nossa vida, não tem limite. A vida de Deus para nós é abundante. Nós é que limitamos as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque nós olhamos assim, para o quanto que eu mereço. Eu começo a medir, assim, quantificar a bênção de Deus para a minha vida, pelo tanto que eu acho que eu mereço. Esse aí eu estou merecendo, então aí eu começo a acreditar naquilo ali. Não é por merecimento, amém? Não tem limites a bênção de Deus para a sua vida, amém? Agora, tudo é questão de fé. Me permita eu encerrar aqui, mas só mais um comentário em relação a finanças. Porque às vezes a gente fala assim: não, eu creio que eu sou próspero, que eu sou abençoado, eu sou rico, meu pai é dono do ouro e da prata. Tudo verdade isso, amém? Eu creio que eu vou ganhar tanto mil por mês, eu confesso isso, amém? Só que aí você olha para o seu coração, o quanto que você tem, por exemplo, desprendimento para ofertar, para doar, o quanto de generosidade tem no seu coração para ajudar as pessoas, amém? Isso aí vai te dar um termômetro para você ver o quanto o seu coração está firmado. Porque assim, quando eu creio que eu sou abençoado, que eu sou próspero, se eu realmente creio nisso, eu não tenho medo do meu dinheiro acabar porque eu vou dar uma ajuda para o irmão. Eu não tenho receio, não, eu só tenho aqui R$500 no bolso agora,
eu não vou ofertar os R$500, eu não vou ofertar na vida do meu irmão que está precisando, é tudo que eu tenho. A gente pensa, é tudo que eu tenho. Que prosperidade é essa que você crê? Que você pensa que R$500 é tudo que você tem. Quando eu oferto, porque eu estou tão firmado que eu sou próspero, que aquilo eu tenho certeza que não vai fazer falta. Amém? Eu tenho certeza, é por isso que nós somos generosos em ajudar, nós somos liberais, nós temos liberalidade para ofertar, amém? Para ajudar toda a manutenção da igreja, para ajudar os necessitados. Por quê? Porque eu sei de onde que veio esse que eu estou ofertando, tem muito mais. Porque eu sei que de onde veio esse, tem abundância, amém, irmãos? E eu penso o seguinte, isso que eu estou doando, ofertando, não irá me fazer falta alguma. Porque eu sou próspero, eu sou abençoado, eu já sou, amém, irmãos? E acredito nisso mesmo. E confesso essa esperança, amém? Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, se coloque de pé, para a gente estar orando, como o apóstolo Paulo orou, irmãos. Vamos orar nesse sentido. Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero entender o que o Senhor realizou por mim, o que Deus fez por mim na cruz, qual foi o propósito de Deus, quando enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continuando, porque Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Amém? Jesus veio para nos salvar de todo pecado, de toda corrupção, de toda miséria, de toda enfermidade, de toda dor, de toda depressão, de todo medo. Ele veio para nos salvar de tudo, amém? Nosso coração tem que estar alegre com essa verdade. Por isso, quando nós nos reunimos, irmãos, quando eu vou louvar o Senhor, meu coração tem que estar assim, meu Deus, o Senhor é tão grandioso, tão amoroso, tão bondoso, o Senhor me ama tanto, o Senhor fez tanto por mim, e você começa a confessar isso, e o seu louvor, a sua gratidão em forma de louvor, vai expressar o quanto que você está sendo convencido dessa verdade, amém? Quando você não está louvando, não está sendo grato a Deus, preste atenção nisso. Quando você não está louvando, não está manifestando a sua gratidão a Deus, talvez você não esteja convencido ainda, talvez essa verdade ainda não dominou o seu ser, de que você já é amado, já é abençoado, amém? E você está aqui somente para agradecer. Você não precisa vir à igreja para pedir a bênção de Deus, amém? Você pode vir aqui para agradecer tudo que Ele já fez. Quando você cria esse hábito de louvar, de agradecer, de exaltar o Senhor por aquilo que Ele fez, isso gera uma comunhão entre você e Deus, e o Espírito Santo vai te revelando cada vez mais essa verdade, te colocando mais dentro dessa verdade a cada dia. Louve ao Senhor em gratidão por tudo que Ele fez, amém? Muito obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a Tua palavra nos convenceu. A Tua palavra, ó Deus, nos trouxe a luz de toda a revelação da Tua vontade, Senhor. E nós oramos para que cada um aqui, e cada irmão que está em casa também, ó Deus, possa ser cheio do pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor. Para que ele possa andar nessa verdade, para que eles possam conhecer profundamente o Teu amor, Senhor. Para que eles possam usufruir, para que possam frutificar em fé, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, para que o mundo veja, ó Deus, que nós temos a luz, para que o mundo veja, ó Pai, através desses frutos, que nós temos comunhão contigo, que o quanto é o Teu amor para o mundo, ó Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, a Tua igreja conhecedora dessas verdades, da Sua vontade, para viver de fé em fé, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.